Olá, eu sou o professor Rogério Graceto e este é o primeiro vídeo da série que nós vamos falar sobre infrações e sanções. Neste primeiro vídeo nós vamos tratar sobre as infrações e sanções administrativas. Bom, antes de começarmos a falar das infrações e sanções, nós temos que considerar que todas as infrações e sanções são relacionadas a um determinado dano ambiental que tenha ocorrido. Então, para definir dano ambiental, nós vamos definir primeiro dano, ou seja, dano é que está dizendo aqui, uma agressão, uma lesão, até como a gente está acostumado a ouvir a palavra dano, a um bem ou interesse jurídico que é tutelado, ou seja, que ele é cuidado pelo Estado. Então, a gente tem o meio ambiente como um bem de uso comum do povo, como foi definido na Constituição. Então, ele é um bem que é cuidado, que ele é tutelado pelo Estado brasileiro. Então, se esse bem for danificado, for agredido, for lesionado, é considerado que houve um dano ambiental. Então, a palavra dano, quando a gente usa no direito, a gente está falando que um bem qualquer, que pode ser um bem material, né, uma propriedade de uma pessoa, um computador, um carro, uma casa, um caderno, ou um bem que não tem um conceito material, um bem imaterial, a honra, a dignidade de alguém, um direito intelectual ou o meio ambiente. Então, esse bem material ou não teve uma perda de valor, ele foi prejudicado, então ele foi alterado no sentido negativo, então ele foi danificado, ele sofreu um dano. Como nós estamos falando do bem ambiental, então falamos aqui em dano ambiental. Como já adiantei para vocês, esses bens podem ser tanto materiais, eu dei aqui alguns exemplos, casa, carro, caneta, celular, carro, qualquer coisa que tenha que seja um bem material, ou esses bens também podem ser bens imateriais, ou seja, bens não materiais, dignidade, honra, direitos intelectuais e o bem ambiental aqui no nosso caso. Então, no dano ambiental, a gente pode considerar que temos três elementos, né? Nós temos uma lesão ao meio ambiente com consequências negativas aqui. Na verdade, dano ambiental não está definido em nenhuma lei, né? Nós não temos nenhuma lei que defina claramente, como nós estamos acostumados aqui, vimos o SNUC, vimos o Código Florestal, vamos ver a Lei de Crimes Ambientais, não tem nenhuma lei que define, dano ambiental é isto. Então, ele é um conceito um pouco mais aberto, como consideramos no direito, né? Não tem uma definição legal desse termo, mas na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que nós vimos lá atrás, nos vídeos sobre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ele é considerado, temos uma definição sobre degradação da qualidade ambiental. E aí ela já diz algo parecido com o que nós vimos hoje aqui. É alteração adversa, ou seja, alteração negativa das características do meio ambiente. Se esse meio ambiente é alterado adversamente, é alterado negativamente, o bem ambiental perde valor. Então, nós temos, no fundo, uma definição muito próxima de dano ambiental com a definição de degradação da qualidade ambiental. E o que o direito ambiental vai buscar? Responsabilizar o causador do dano. Ele vai ter que ser responsabilizado de alguma forma. E nós vamos ver as três formas de responsabilização que existem. Mas qual dano ambiental a gente vai ressarcir? Todo o dano ambiental? Né? Vamos fazer algumas perguntas retóricas. Se existe ação humana sem ação ambiental? Vamos pensar no limite aqui. Eu estou respirando, então estou ingerindo oxigênio e estou eliminando gás carbônico. Então, no fundo, minha respiração contribui para o aquecimento global. Vocês estão vendo esse vídeo aqui em algum aparelho eletrônico, um computador, um laptop, um tablet, um celular. E todos esses computadores, esses equipamentos tecnológicos têm matérias-primas, vocês vão estar olhando aí, tem plástico, tem metal, que exigiram extração, o plástico no caso petróleo, o metal no caso mineração. Vocês estão usando alguma forma de energia, então para essa energia, seja de bateria ou seja ligado diretamente na tomada, no fundo veio de uma energia elétrica e essa energia elétrica precisou de energia, no Brasil, de maior parte de represamento de algum rio. Então, teve algum dano ambiental. Né? Não existe ação humana sem dano ambiental. Mas a gente aceita algumas e não aceita outras. Né? Porque não podemos responsabilizar toda e qualquer ação. Então, qual dano vamos responsabilizar? A ideia é que a gente vai responsabilizar os danos que coloquem em riscos o equilíbrio do meio ambiente. E
aí vem um outro problema, o que vem a ser o equilíbrio do meio ambiente. E aí entram as normas. Então, o dano vai ser definido em normas ou em algumas resoluções que são caracterizadas por órgãos de controle ambiental. A gente pode ter resoluções do CONAMA, ou normas, por exemplo, da Anvisa ou da Agência Nacional do Petróleo. Eles vão definir normas daquilo que é aceito e daquilo que não é aceito. E por trás a gente imagina ou considera ou espera que tenha havido considerações de que aqueles danos definidos não podem ser suportados pela sociedade porque eles alterariam o equilíbrio do meio ambiente. Então nós temos algumas classificações dos danos ambientais. Nós temos os danos patrimoniais, que quando a gente refere a perdas materiais, né, alguém perdeu alguma coisa, né, por exemplo, o seu carro que foi amassado porque alguém atropelou nele, ou alguém que pegou seu celular e, sei lá, jogou no chão, então foi danificado o patrimônio, ou um dano a valores não patrimoniais, né, valores imateriais, por exemplo, se o seu bem-estar foi afetado por uma, sei lá, vamos pensar assim, por um derramamento de petróleo da praia. Então, não tem nenhum valor material que foi perdido, em princípio, pode até ter tido também, né, mas o seu bem-estar, o seu lazer, então são valores materiais imateriais, né, imateriais que foram afetados porque causaram alteração no seu bem-estar. Outra forma de classificar os danos é de quem é afetado, né? O dano pode causar um dano individual, por exemplo, sei lá, um derramamento de uma estação de esgoto que causou uma doença em você, então é um dano individual para você. E esse dano pode ter sido tanto ao seu patrimônio, vamos supor, se você tinha uma criação de tilápia e você perdeu essa criação de tilápia, ou um dano para a sua saúde, como a gente falou aqui, né? Você teve uma disenteria, uma infecção, alguma coisa por causa desse dano ambiental. Então você teve um dano individual. Normalmente, os danos ambientais são coletivos, ou seja, porque o ambiente desde que a gente considera desde a Constituição, é um bem de uso comum do povo. Então o dano ao ambiente em si é um dano a um bem coletivo, a um bem de uso comum do povo brasileiro. Então a gente está vendo aqui que são, na verdade, duas formas de classificar, e muitas vezes um dano ambiental pode entrar em todas as combinações possíveis. Aqui um dano ambiental pode causar um dano ao patrimônio individual, a um patrimônio coletivo, a um bem-estar individual e ao meio ambiente em si, que é um dano extrapatrimonial coletivo. Vamos voltar um pouquinho na Constituição, que eu tenho falado algumas vezes aqui nesse vídeo. E lá na Constituição, né, o artigo 225 é o artigo que fala sobre meio ambiente. Lá no meio, no parágrafo 3º, ele diz o seguinte: as condutas, ou seja, as formas de agir das pessoas, o que elas fizeram, e atividades que são lesivas ao meio ambiente, estamos vendo aqui o dano, vai sujeitar os infratores, ou seja, a pessoa que causou essa lesão, esse dano. E uma coisa importante é que esses infratores podem ser pessoas físicas ou jurídicas aqui, tá? Então, ou seja, empresas também podem ser responsabilizadas. E o que eles vão estar sujeitos, né? Esses infratores vão estar sujeitos ao quê? Sanções penais. Então, sanções penais é o que a gente considera normalmente como prisão, mas tem outros tipos de sanções penais. São penas que você sofre porque você sofreu uma condenação por algum crime que você tenha cometido. Nós vamos ver no próximo vídeo sobre a lei de crimes ambientais. Sanções administrativas, que é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, além da obrigação de você ter que reparar, ou seja, você vai ter que consertar esses danos causados, que são sanções civis. Ou seja, um dano ambiental, você pode sofrer os 3 tipos de sanções. Uma não impede que você sofra a outra. Você pode ter que, por exemplo, passar um tempo em detenção, você pode ter que reparar os danos causados, uma sanção civil, e você vai sofrer uma sanção administrativa, que nós vamos ver os tipos de sanções administrativas hoje aqui. Então, as responsabilidades penais, administrativas e civis são independentes, ou seja, para um determinado dano ambiental que você tenha promovido, você pode sofrer as 3 tipos de consequências. Tá? Sofrer uma não impede que você sofra as outras também. Então, a responsabilização penal é a responsabilidade por atos que são considerados crimes, que nós vamos ver na lei de crimes ambientais em outros vídeos. A responsabilização civil é a sua responsabilidade
pelo dano em si que você causa a outra pessoa ou a uma coletividade, né, a todo mundo, no caso ambiental que nós estamos vendo aqui, e aí a sua responsabilidade é que você vai ter que normalmente reparar esse dano de alguma forma. Nós vamos ver isso em vídeos futuros também. Ou a responsabilidade administrativa é a sua responsabilidade por algum ato que seja considerado prejudicial para a administração pública. Nós vamos ver em detalhes a seguir. Então, o que é a responsabilidade administrativa no livro que nós recomendamos aqui da Granziero? Ela se refere ao que? Aos efeitos jurídicos, e a gente já vai ver que tipos de efeitos são esses, a que está sujeito o autor de um dano ambiental perante a administração pública. Tá? Muito importante a gente reparar isso aqui, perante a administração pública, porque a responsabilidade administrativa não envolve o Poder Judiciário. É uma atividade que um efeito que você está sujeito exclusivamente na sua relação com o Poder Executivo, com a administração pública, municípios, estados, Distrito Federal e União. E que efeitos jurídicos são esses? Sanções e medidas administrativas. Isso, se a gente for lembrar um pouquinho da Política Nacional do Meio Ambiente, que ela falava nos instrumentos que nós temos na Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil, é um tipo de instrumento que se enquadra naquela categoria que eram as penalidades disciplinares ou compensatórias. Então, esses efeitos jurídicos, essas sanções e medidas administrativas são penalidades disciplinares. Tá? E aqui eu dei um exemplo, aquilo que o pessoal costuma chamar de multa, né? Multa ambiental, ela é muito parecida com uma multa de trânsito, que as pessoas têm mais conhecimento, e nós temos aqui um auto de infração qualquer, onde tem a descrição do que foi feito, do que foi infringido, de quais leis foram infringidas e qual a penalidade aqui embaixo, né? Multa, e aí fala o decreto, tem um decreto que estabelece quais são, um decreto federal, quais são as penalidades, né? E esse que as pessoas chamam de multa, né, é o auto de infração, e a penalidade não precisa ser só multa, até como está aqui nesse vídeo. Pode ter outros tipos de finalidade, outros tipos de penalidade, melhor dizendo. Tá? Então, essa definição que eu coloquei aqui no quadro, na tela, é a definição que está na lei de crimes ambientais. Ou seja, o que ele considera infração administrativa ambiental? Qualquer ação, qualquer coisa que você faça, ou omissão, coisa que você deixe de fazer, que viole alguma regra jurídica relacionada ao meio ambiente. Uma regra jurídica de uso do meio ambiente, de aproveitamento do meio ambiente, de você gozar do meio ambiente, de você usufruir, né, do que o meio ambiente tem para oferecer, ou alguma regra jurídica de promoção, ou de proteção, ou de recuperação. Se você violar essas regras jurídicas, você vai estar cometendo uma infração administrativa. Para facilitar, nós temos um decreto, que é esse decreto que está aqui, que está lá na nossa pasta de leis e decretos importantes do nosso curso. Ele repetiu boa parte da Lei de Crimes Ambientais. Os artigos da Lei de Crimes Ambientais estão repetidos nesse decreto. Então, ele que define quais são as infrações administrativas ambientais principais, né? Então, o que a gente observa aqui? A Lei de Crimes Ambientais define também as infrações administrativas, que são coisas separadas. Mas ele diz o quê? O que você precisa para ter uma infração administrativa ambiental? Um ato ilegal, um ato ilícito, um ato que viole uma regra jurídica, que viole uma norma. Ou seja, você precisa desse ato ilícito. Não necessariamente tem que ter um dano. Normalmente, esses atos ilícitos, se você violar alguma regra jurídica relacionada ao meio ambiente, você vai também estar fazendo um dano. Mas não precisa do dano, o que você precisa é só da ilegalidade. Você precisa de uma violação de regras jurídicas. Tá? Precisa só desse ato ilícito aqui. Tá? Não precisa necessariamente ter um dano, embora, como eu disse, as coisas venham normalmente acompanhadas. Tá? Então, vamos dar uma breve recapitulada aqui. Você precisa ter uma infração a uma regra jurídica relativa ao meio ambiente. Precisa de uma conduta ilícita e ilegal, independente de dano. Vou pular aqui, ela vai ser aplicada por um funcionário da administração pública. Então, se vocês tiverem dificuldade de lembrar em relação às infrações administrativas ambientais, eu sugiro sempre relacionar com as multas de trânsito. Quem aplica uma multa de trânsito não é um juiz, não é o Poder Judiciário, você não vai sofrer um processo.
é sim algum membro, alguma polícia, algum órgão de trânsito, alguma guarda civil. Então, a mesma coisa na parte ambiental. Quem vai aplicar o auto de infração, quem vai aplicar a penalidade é a administração pública. E aí pode ser o IBAMA, pode ser um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente do seu estado ou do seu município, pode ser um órgão de controle como a Anvisa. Então, é um funcionário da administração pública. Tá? A sanção tem natureza administrativa, então você não sofre uma pena, você não é condenado, você sofre uma sanção administrativa. Tá? Ela é fundamentada na ideia que o Estado tem a possibilidade o poder de polícia e o poder de impor condutas aos seus cidadãos, e ela é uma natureza objetiva, ou seja, você não precisa provar uma intencionalidade ou uma negligência, uma culpa. Basta que tenha um ato ilegal, como a gente falou aqui, basta que tenha uma conduta ilícita ou ilegal que viole alguma regra ou norma jurídica relativa ao meio ambiente. Quais são os tipos de consequências que nós temos? Nós temos dois tipos aqui. Nós temos as medidas administrativas e nós temos as sanções administrativas. As medidas administrativas são coisas que você toma imediatamente quando você verifica que está tendo uma infração a uma regra ambiental. Então, elas têm um caráter, não é só punitivo, elas têm um caráter preventivo também. Elas são aplicadas imediatamente, assim que você vê aquela ilegalidade. Como elas são aplicadas imediatamente, você não dá o direito de defesa para a pessoa que está sofrendo aquela consequência, então ela tem que ser em casos excepcionais. Porque você está, digamos assim, tirando um certo direito da pessoa de poder se defender, poder se explicar. Quando que você vai aplicar uma medida administrativa? Imediatamente, quando você vê uma ilegalidade. Quando você achar necessário aquela medida para prevenir a ocorrência de novas infrações ou para garantir a recuperação ambiental. Além de uma coisa mais técnica aqui, né, você garantir aqui o resultado do processo administrativo. As sanções não. As sanções você faz lá, vamos supor que você é o funcionário do IBAMA, você faz lá o auto de infração, entrega para a pessoa que você disse que está infringindo o meio ambiente, mas ela vai ter um tempo para se defender no processo administrativo. Pode fazer recurso, tem todos os prazos de recurso, ela pode se explicar e, eventualmente, aquela sanção pode ser cancelada. Ela só vai ser aplicada depois de todo o processo administrativo. Então, os tipos de sanções que existem, né? Então, recapitulando, as sanções essas que são punitivas, que são aplicadas após o processo administrativo. Nós temos aqui 9 tipos de sanções administrativas. Nós temos as multas, nós podemos ter a destruição de um determinado, por exemplo, de um barracão que foi construído do lado de uma área de preservação permanente, por exemplo. Nós podemos ter a apreensão de produtos, por exemplo, a apreensão de apetrechos de pesca, a apreensão de redes, a apreensão de veículos usados em caça ilegal ou de tráfico de animais. Suspensão de atividades ou outro tipo de suspensão do seu direito de executar uma determinada atividade. Embargo de obras. Advertência, que é apenas uma advertência por escrita, formal, mas não é só isso, né? Normalmente a advertência vem acompanhada de uma notificação de que se aquilo voltar a acontecer ou se continuar acontecendo, vai ter uma sanção administrativa mais séria. Restrição de atividades, ou seja, vai restringir de alguma forma as atividades que você vinha desempenhando. Ou demolição de obras, por exemplo, que estejam ilegais. Então, todas essas aqui vão ser aplicadas depois de um processo administrativo. Depois, o funcionário da administração pública foi em um determinado lugar, verificou que está acontecendo uma possível infração, normalmente de acordo com aquele decreto federal que nós citamos ali de 2008, vai aplicar uma auto de infração, vai sugerir uma ou mais dessas medidas aqui e depois de corridos todos os prazos, se a pessoa não tiver sucesso na sua defesa ou se ela nem apresentar defesa, aí sim que vai ser aplicada uma ou mais dessas sanções administrativas. Já as medidas não. Aqui a gente pode aplicar quase todas elas, ou seja, eu encontrei vamos supor, uma armadilha de caça dentro de uma unidade de conservação. Eu posso destruir imediatamente ela. Por quê? Porque tem a possibilidade do dano ambiental continuar sendo ocorrido. Eu achei uma pessoa pescando
com redes dentro do período que é proibido pescar, dentro do período de reprodução, da piracema. Eu posso apreender todo aquele material, justamente porque tem um caso de excepcionalidade. Posso suspender uma atividade de uma empresa, porque eu estou vendo que ela está continuamente lançando esgoto e aquilo pode continuar ocorrendo um dano ambiental. Eu posso embargar uma obra imediatamente se eu ver que essa obra, por exemplo, está invadindo uma área de preservação permanente. Ou eu posso demolir essa obra se eu ver que tem a possibilidade de um dano ambiental, sei lá, de secar um recurso hídrico ou de afetar a flora ou a fauna de alguma forma. Então eu posso aplicar essa medida imediatamente. O que não pode ser feito imediatamente é multa, porque não adianta. A multa você pode aplicar, a pessoa pode pagar e a atividade pode continuar ocorrendo, ela não tem esse caráter de excepcionalidade. Mesmo advertência, também não vai adiantar nada. Então, a medida administrativa tem que ter esse caráter, como a gente falou aqui, é excepcional, porque eu aplico ali na hora, e para prevenir a ocorrência de novas infrações ou para permitir que o meio ambiente se recupere. Se não tem essa finalidade, não adianta nada a gente aplicar essa advertência ou a restrição. Tá? Então, nesse vídeo aqui nós vimos um pouquinho sobre as infrações e sanções administrativas. Nos próximos vídeos nós vamos ver sobre as infrações e sanções civis e as infrações e sanções penais. Mas uma coisa que eu quero deixar ressaltado aqui é que as pessoas confundem muito, mas as infrações e sanções administrativas correm sempre no âmbito dentro da administração pública, da sua relação com o Poder Executivo. Então, quem aplica é sempre um funcionário do Poder Público, não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Não vai envolver um julgamento, você não tem que contratar advogado, você não tem que não vai passar por uma audiência, não vai ter um juiz, não vai ter nada disso. Quem aplica é sempre o funcionário da administração pública. E os casos que você conhece normalmente são os casos de multas de trânsito, por exemplo, ou embargos de obras que os funcionários da prefeitura fazem às vezes, ou sei lá, algum outro tipo de... Mas normalmente são esses casos mais comuns, os casos de multas de trânsito e os casos de embargos de obras ou algum outro tipo de sanção que funcionários das prefeituras normalmente fazem. Tá bem? No próximo vídeo, então, vamos tratar das infrações e sanções penais.